Isso aí, galera. Questão número 7 agora, tá? É uma questão que fala sobre a nossa estrutura etária. Então, é um assunto extremamente importante, tá? É um assunto que é clássico também, porque é aquele assunto que envolve pirâmide etária e eu quero mostrar nessa questão para vocês alguns exemplos de pirâmides etárias, tá? A gente vai falar sobre bônus demográfico, a gente vai falar sobre razão de dependência. Então, há vários conceitos importantes aqui para a gente trabalhar e, assim, muita atenção para essa questão, porque pode ter uma questão de prova aqui, tá? Sim, tem muitos temas quentíssimos aqui nessa questão, beleza? Então vamos lá. Olha só. Primeira ideia, né? A forma da pirâmide etária costuma ser associada ao nível de desenvolvimento do país, sendo a nossa pirâmide de base larga e topo estreito. Bom, essa afirmativa, se ela fosse feita numa prova da SpaceX nos anos 70, seria correta. Mas hoje, tá? Para hoje, essa alternativa está errada. E aí eu quero mostrar para vocês aqui mais ou menos a nossa configuração de hoje, né? Então, assim, peguei aqui os dados do livro do Eustáquio, do João Moreira, as nossas pirâmides entre 2004 e 2015, inclusive para vocês já observarem as alterações que aparecem nesse intervalo, que não é um intervalo grande, né? Observem o seguinte, aí assim, fazendo aqui uma rápida observação, uma coisa bem simples, né? Que talvez para alguns esse gráfico seja uma coisa muito óbvia, mas que para outros não seja, né? Então, abrindo um parênteses, né? O que é uma pirâmide etária? Qual o objetivo de uma pirâmide etária? É representar a divisão da população por grupos etários e por sexo, né? Então a gente tem aqui, de um lado, nesse caso aqui, os homens representados pela cor laranja, beleza? E as mulheres na cor azul. Tá? Que números são esses aqui embaixo? O professor não mencionou isso. Esses números aqui são os números em termos percentuais, como está a legenda que está mostrando. Então talvez alguns não estejam vendo. Minha canetinha que está passando por cima, né? Não está muito legal isso, mas tudo bem. Então está aqui, ó, de 0 a 6%. Tá? Então aqui temos percentuais. Então vamos pegar aqui o exemplo dessa faixa etária. De 0 a 4 anos, eu tenho entre as mulheres, tá, aproximadamente 4% da população, eu tinha, né, 4% em 2004. E reparem que em 2015 esse percentual já cai para mais ou menos 3%. Ou seja, isso só ratifica, isso só confirma o fenômeno da queda da taxa de natalidade. Beleza? O mesmo vai acontecer entre os homens, tá? Aqui em laranja. E o que chama atenção nesse gráfico é que à medida que o tempo passa, essa galera que está aqui nesses estratos, nessas porções mais adultas, vai o que? Vai engordando, vai alargando. Por quê? Porque esse pessoal que nasceu aqui, né, em 2004 ficou mais velho e subiu, digamos assim, foi promovido, né, aqui dentro, e agora ocupa essas faixas de pessoas mais velhas. O mesmo fenômeno vai acontecer com quem? Com, por exemplo, o pessoal que está lá em cima, no topo da pirâmide, que são os grupos de idade mais avançada. Né? Então, a tendência qual é? É que haja um aumento, mesmo que não seja tão grande, mas um aumento aqui entre as mulheres, por exemplo, um aumento até significativo, de pessoas mais idosas, de grupos mais idosos. Tá? E aqui, a título de curiosidade, eu peguei para vocês o Brasil de 1985, tá? E uma projeção para 2085. Olhem só a diferença radical que a gente tem em 100 anos. Né? Então, essa pirâmide aqui, pessoal, de 85, é uma pirâmide de base larga. Pessoal, qual é a definição de base larga e base estreita? Não tem uma definição. Tá? Não existe uma definição fechada, pelo menos se existe eu não conheço. Tá? Mas o fato é que hoje, se isso cair na prova, tá? Se aparecer na prova, o Brasil tem uma pirâmide de base larga, não procede. A nossa base hoje é uma base
muito mais estreita. É claro que, assim, esse tipo de afirmação, assim, categórica, é, a banca evita, porque na verdade, assim, ela pode, às vezes, não encontrar respaldo na bibliografia. Então, normalmente, a questão vai ser em termos comparativos, né? Então, por exemplo, voltando aqui na sentença, eu poderia falar assim, a base brasileira é uma base larga em comparação à base japonesa, da pirâmide japonesa. Ok, a base brasileira é uma base estreita na comparação com países da África subsaariana. Beleza, percebe? Então, isso é o mais assim, é o mais apropriado. Mas de fato, a base, a pirâmide reflete o nível de desenvolvimento do país, tá? E sendo o nosso país hoje um país que conseguiu avançar bastante em termos de, assim, não avançar, mas um país em que a expectativa de vida aumentou, a taxa de fecundidade caiu bastante, né? Como eu expliquei para vocês numa questão anterior, nossa taxa de reposição já está abaixo do 2,1, né? De 2,1, a gente pode dizer que a nossa base não é mais uma base larga, tá? Nós não somos mais um país jovem. A nossa média etária gira em torno aí de 35, 30 e poucos anos, já quase 40 anos. Então, a nossa base não é uma base larga. O topo também não é um topo largo como de países desenvolvidos, mas também não é um topo estreitinho como era na década de 70 ou 80. Legal? Então, vamos lá. Antes de passar para a próxima questão, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa muito importante, que é essa questão justamente da transição demográfica. Nós já falamos sobre isso em outra questão, mas eu achei um gráfico aqui nas minhas pesquisas que eu acho que vale muito a pena mostrar para vocês, tá? Um gráfico que saiu no jornal Valor Econômico e que ele mostra a diferença, que a queda de nascimentos, uma projeção da redução dos nascimentos e da quantidade de óbitos ou de mortes nas próximas décadas, né? E qual é a estimativa aqui, pessoal? Olha só, a estimativa que alguns anos atrás eu tinha visto que era para 2032, agora foi empurrada para 2047, tá? De que nesse ponto, nesse patamar aqui, nesse encontro, tá? Nesse momento, a curva de nascimentos se encontra com a curva de óbitos. A gente fica aqui numa situação de paridade entre nascimentos e óbitos. Ou seja, o que isso significa na prática? Isso significa na prática que a chamada transição demográfica, ou seja, né, aquele gráfico que a gente viu em que eu mostrei para vocês a quantidade de nascimentos caindo, a quantidade de óbitos também caindo, mas já caindo mais rápido, e as duas curvas ganhando um desenho mais atenuado, tá? Nesse caso aqui, o que acontece? Quando a transição termina, o que marca o fim da transição? O que marca o fim da transição é uma quantidade maior de óbitos do que de nascimentos. E automaticamente isso significa, na prática, o que? A retração, ou um fenômeno de retração, tá? Populacional. Ou seja, a população começa a entrar em declínio. Tá? Então, assim, a dúvida que é muito comum entre os alunos, pessoal, mas a gente ainda está na transição ou não está? Nós estamos porque a nossa população ainda não começou a declinar. Mas essas projeções, né, quando você pega uma projeção e começa a mostrar, nesse ano aqui, a população, a quantidade de óbitos vai se tornar maior, será maior que a quantidade de nascimentos. Se isso realmente acontecer, então a nossa transição termina. Percebe? Então esse é o ponto de virada, é o ponto de inflexão. Então, e ele diz aqui que pode até ser antes, né? Isso pode acontecer antes, mas é interessante que vocês percebam isso, né? E aqui, vamos voltar aqui à questão, tá? A gente ainda vai falar aqui sobre o bônus demográfico. Acho que vai. Se não falar aqui, eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá? Então vamos lá, olha só. Vamos ler a sentença. Uma população predominantemente adulta produz uma razão de dependência. Ó, aqui um conceito muito importante que só vai aparecer no Conexões, tá?
que foi recentemente incorporado nos livros de geografia, que só apareceu no Conexões, não apareceu, salvo engano, não apareceu no livro do João Moreira, que é um livro até mais recente, tá? Então vamos ver o que é isso aqui, né? Porque um conceito importante pode ser cobrado. Uma população predominantemente adulta produz uma razão de dependência menor que aquela verificada em uma população envelhecida, que é o caso da população brasileira hoje. Correto. Tá? Então vamos lá. Vamos dar mais um gráfico, né? Essa é uma aula com muitos gráficos. Vejam só a população em 2020, no ano passado. A gente tinha aqui 147 milhões de pessoas adultas, tá? Então aqui crianças 44 milhões e 21 milhões de idosos. Percebam que o que começa a acontecer aqui? A gente tem, né, um aumento progressivo aqui para 152, aqui 153, está um pouco perceptível, aqui começa a reduzir, né, da quantidade de adultos e depois essa quantidade de adultos começa a diminuir. Tá? O que é o tal do bônus demográfico e qual é a relação disso com a razão de dependência? Né? São dois conceitos que estão interligados. Bom, razão de dependência, pessoal, é o seguinte: a gente pega a população de jovens, tá? Ou melhor, de crianças, né? Que é para ser mais preciso, população de crianças, mais a população de idosos. Pessoal, por que isso? Porque é a população inativa, é a população que supostamente, tá, em tese, está fora do mercado de trabalho. Então essa é a ideia. Tá? Ah, mas o meu avô tem 90 anos e ainda está trabalhando. Beleza, mas assim, do ponto de vista estatístico, tá, ele pode até ser contabilizado no censo do IBGE e tudo, mas assim, a tendência é que essas pessoas, o esperado é que elas se aposentem, né? Ou a maior parte da população a partir de 65, 70 anos, já vai ter se aposentado. Tá? Então aqui, fora do mercado. Beleza? Então essa é a ideia. E as crianças, por razões óbvias, estão em idade escolar. Então quem que está trabalhando? Essa galera aqui, a população adulta. E a população adulta é a população que contribui com impostos. Né? Também em tese, porque tem a informalidade no Brasil, que é um fenômeno sério, que é um fenômeno que afeta, né, gravemente o Brasil. A gente tem hoje uma população em torno se a gente pegar a PEA como um todo, mais ou menos 50% da PEA está na informalidade, então isso é um problema também complicado, sério para o Brasil, mas enfim, a população adulta é como se fosse assim, vamos usar uma linguagem aqui bem simples, é a galera que sustenta, em tese, os idosos via previdência, via pagamento do recolhimento da previdência, seja ela qual for, oficial, complementar, enfim, e as crianças que são sustentadas diretamente pelos pais ou indiretamente pelo Estado. Tá? Então, daí essa ideia de uma razão de dependência. Tá? Então, o que é a razão de dependência? Nada mais é do que um número que faz o somatório de crianças e idosos, né, e divide-se por esse total da população em idade ativa. Né? Porque assim, eu pego crianças mais idosos menos a população em idade ativa, e o que eu tenho? Quanto mais essas crianças, quanto mais a população de crianças aumenta, na verdade, que não é o caso aqui, né? Porque a nossa população está envelhecendo, mas no nosso caso hoje, quanto mais a população de idosos aumenta, mais pessoas dependem do benefício ou de um benefício da Previdência Social. Tá? Então a tendência é que a nossa razão de dependência aumente com o passar dos anos. Né? E por que isso é ruim? Né? Porque não é ruim que as pessoas envelheçam, mas é ruim na medida em que o déficit aumenta, na medida em que a gente vive num país em que a situação previdenciária não é boa, né? Que a gente tem déficits acumulados, na medida em que a nossa população economicamente ativa, na comparação com outros países mais avançados, ela não consegue ter
uma produtividade tão elevada, ela não consegue produzir em termos de valor agregado no mesmo patamar que países também mais avançados. Então, isso significa, na verdade, no final das contas, menos geração de renda, né? Uma renda per capita menor, né? Vou escrever aqui renda per capita menor, e tudo isso influencia no padrão de vida dessa população no futuro, beleza? Então, voltando aqui à nossa questão, uma razão de dependência, população predominantemente adulta, produz uma razão de dependência menor. Sim, é o estágio que a gente está vivendo, que é o estágio do bônus demográfico. Quando esse estágio passar, ou seja, quando a população adulta começar a diminuir, porque essa população adulta começou a ficar mais velha, né, começou a entrar na idade da aposentadoria, o que vai acontecer? A quantidade de crianças que nasce continua sendo baixa, vai continuar sendo baixa, porque isso não vai mudar, né? A população de idosos só aumenta e a população envelhecida, por sua vez, vai só crescendo, e se, por exemplo, hoje, para cada 10 pessoas que estão em idade ativa, eu consigo, sei lá, ter um idoso, pode ser que daqui a algum tempo eu precise de 100 pessoas em idade ativa para bancar um idoso. Então, assim, a proporção vai só aumentando, porque na verdade eu tenho cada vez mais idosos e menos gente no mercado de trabalho, sem falar da automação, né, sem falar do desemprego estrutural, etc, etc. São questões outras que vão entrar nesse bojo aqui, nessa questão altamente complexa que é o mercado de trabalho. Tá? 3. As mudanças na estrutura etária têm efeitos diretos no sistema de previdência social no Brasil. Acabamos de falar sobre isso, né? Falamos bastante, inclusive. E a 4. Um dos principais problemas para a população idosa no Brasil se associa ao fato de não haver serviços especializados, bem como atividades diversas que atendam essa demanda. Então, isso aqui, óbvio que isso não procede, né? Aqui o problema não é esse, né? O problema é a gente ter uma população que envelhece com um serviço de saúde ainda bastante precário na média, com pessoas de classe média que pagam planos de saúde caríssimos, né? No final a gente tem um extrato muito pequeno da população idosa que consegue viver com uma qualidade de vida razoável. A maior parte, infelizmente, vive com uma qualidade de vida muito abaixo do desejável. Tá bom, pessoal? Então, 2 e 3, questão 7 fechada, e vamos partir para 8 agora.